Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Para nós é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com você e espero que você seja grandemente abençoado e edificado com essa palavra. Lá no livro de Números, capítulo 13, 25 a 33. Números, capítulo 13, versículos de 25 a 33. Eu gostaria de compartilhar rapidamente um pensamento rápido sobre como reagir a um contexto negativo. Nós estamos vivendo um contexto que aparentemente ele é negativo. Então nós precisamos também saber lidar com isso. Não é? Às vezes as nossas emoções são alteradas, os nossos comportamentos são alterados, os nossos ânimos são alterados, os nossos pensamentos são alterados, as nossas palavras são alteradas, as nossas vontades também são alteradas. Tudo muda na nossa vida, mas nós precisamos buscar o equilíbrio. Nós precisamos buscar o conforto em Deus, tá certo? Porque sem isso, meus queridos, nós realmente vamos descarrilhar nesse trilho todo aí, né? Capítulo 13 do livro de Números. O Números é o primeiro livro da Bíblia, ou seja, faz parte do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Número. É o quarto, né? Levítico, Número. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, nesses 5 primeiros livros, você tem o quarto, que é Números. Capítulo 13, a partir do versículo 25, na minha Bíblia diz o seguinte: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negev, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Queridos, aqui está nítido uma questão difícil de reagir. Aqui nós vemos nesse contexto, nesse pequeno contexto, a ideia otimista, positiva, e negativa e pessimista, não é? E aqui nós podemos fazer um paralelo em relação ao que eu e você podemos escolher, né? Nesses últimos tempos nós temos vivido e refletido também intensamente sobre esse período que estamos vivendo no mundo, sobre isolamento, sobre pandemia, sobre questões de limites que nós temos que ter, embora não tínhamos esse costume. Para muitos é um tempo extremamente complexo e incerto, né? Mas para outras pessoas, outros grupos, são um tempo oportuno, né? Para um outro grupo chamado cristãos, é um tempo de reforço no relacionamento com o Senhor. É um tempo de resgatar a intimidade com o Senhor. É tempo de buscar a Deus em favor não só de suas vidas, mas também em favor do mundo.
Por quê? Por ter a clareza de quem Deus é e o que ele deseja realizar na história da humanidade. Você sabe o que Deus quer com tudo isso? Você sabe o que Deus está fazendo? Você está vendo Deus fazer alguma coisa nesse contexto que nós estamos vivendo? Se você é crente em Jesus, talvez você saiba um pouco sobre isso. Talvez você sonhe que dias melhores virão, porque você sabe quem é o nosso Deus. A palavra de Deus nos encoraja acerca de várias coisas, nos dando certeza de que o Senhor, Ele é fiel nas suas palavras, nas suas promessas. E o que nós extraímos desse período que o mundo inteiro está enfrentando, depende de como vamos reagir, depende de como nós estamos vendo, depende de como é o nosso relacionamento com Deus e o conhecimento que a gente tem sobre esse Deus. O que você está extraindo de bom nessa situação toda? O que você está extraindo de ruim em toda essa situação? Como que estamos vendo tudo isso? Como que você vê tudo isso? Qual deve ser a nossa reação em meio a uma crise de saúde, a uma crise econômica, a uma crise política generalizada mundialmente? O que essa situação tem a ver com o nosso dia a dia? E o que podemos fazer para que nós não sejamos atingidos, ou afligidos, ou preocupados? E a palavra de Deus nos ensina alguns pontos que nós devemos entender para resistirmos a essas crises mundiais, regionais, locais e pessoais, né? E aí o texto diz, ao fim de 40 dias. O que nós... esse texto mostra reações diferentes de pessoas diferentes, mas nos dá a direção exata também que devemos tomar em todas as circunstâncias nas nossas vidas, em meio a uma crise mundial, né? Então, o que nós vemos aqui no texto? Dos versos de 25 a 33, lembre de uma coisa. Observe alguns detalhes importantes nesse período que você está vivendo, que nós estamos atravessando. No caso aqui do texto, nós vemos que existia um contexto, né? Lá no capítulo 13, do verso 1 até o 24, você vê a missão dada. Você observa que foi dado uma ordem, que foi dado um start, né, para uma missão. Só que a tarefa foi dada, houve a instrução, houve a demonstração e a levantamento de alguns dados, né? A orientação para levantar alguns dados, levantar algumas informações da terra ao qual eles iriam tomar posse. Mas aí era necessário algumas coisas. Por exemplo, observando o tempo aqui no texto, do verso de 25 a 33, 40 dias de reconhecimento da terra. Eles ficaram 40 dias reconhecendo a terra. O texto diz, ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento. Queridos, 40 dias na Bíblia, no Antigo Testamento, refere-se a um tempo de dificuldade, a um tempo de provação, a um tempo de teste, a um tempo de situações adversas que precisa ter um modelo. Que quem chegar no final desse tempo vai obter o quê? A vitória e também a premiação. É interessante que nós, ao longo desse tempo, aos 40 dias, é uma indicação de provação. Você vai ser levado para um lugar onde você não conhece, você vai ser testado nesse lugar e você vai passar ou não. Depende de você, da sua capacidade de intimidade com Deus. Jesus também passou por essa mesma situação. E a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Você pode ver isso lá em Lucas capítulo 4. E quando ele foi levado, ele foi tentado pelo menos 3 vezes fortemente por Satanás. E nessas 3 vezes ele não titubeou. Essas 3 vezes ele foi firme e convicto, proferindo o quê? A palavra de Deus. Meu querido irmão, meu querido amigo que está ouvindo, quanto
da palavra de Deus você tem absorvido para a sua vida para tempos difíceis? Esse tempo que nós estamos vivendo, ele está sendo difícil mesmo. Poxa, mexe com todos os nossos ânimos, mexe com os hormônios, mexe com tudo em nossa vida, com o nosso contexto. E quem não tiver firme no Senhor vai pifar, vai estressar, vai cair, vai errar o alvo. Nós precisamos, você precisa, eu preciso, nós precisamos nos fortalecer em Deus. E como que nós nos fortalecemos em Deus? Pela palavra e pela oração, como nós fizemos aqui há alguns minutos atrás. Em meio aos desafios desse tempo, o Senhor quer te ensinar, Ele quer me ensinar a sermos resistentes ao caos. Vamos ser levados, nós estamos passando por um tempo de provação. Meus queridos, quantos 40 cabe nesse período que nós estamos tendo aqui? Hoje que dia que é? Hoje é dia 5. Daqui 10 dias nós vamos completar abril, maio, junho, julho, agosto. Nós vamos completar exatamente 5 meses de isolamento social. 5 meses são 150 dias. 150 dias. Você está se superando, hein? Você está conseguindo, não é? Mas você não pode conseguir mais ainda? Será que você consegue mais 150 dias? 300 dias? Será que você chega até o final do ano? Será que você chega até o final do mês? Será que você consegue suportar todo esse tempo? Né? Nos 40 dias que esses homens estavam em reconhecimento da terra, eles passaram por diversas coisas. Eles receberam a tarefa, a missão de ir reconhecer, mas eles também enfrentaram situações totalmente adversas e totalmente contrárias. Não está vendo, eles viam de tudo, mas também o texto mostra que eles viam o que tinha de bom. O que eu quero lembrar você nesse período de quarentena, meu querido, minha querida, observe o mover de Deus em tudo que você está vivendo. Observe o mover de Deus no seu coração. Será que Deus não está te fortalecendo nesse período? Ou você simplesmente está dando mais vazão à negatividade, às coisas ruins que têm acontecido, às coisas que você não fez, ou está deixando? É claro que você ficou um pouquinho mais gordinho, gordinha. É claro que você está comendo um pouquinho mais. É claro que a gente saiu da nossa média. Mas, meu querido, em nome de Jesus, se concentre no que a palavra de Deus está encorajando agora. É um tempo de quarentena. É um tempo em que nós estamos sendo testados como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus. E Deus, Ele ama a cada um dos seus filhos. E Ele não vai deixar de corrigir, de disciplinar, de ajustar, de honrar, de modelar. Ele deseja que exista homens e mulheres preparados, forjados o caráter e modelados ao padrão de Deus. Meu querido, acredita nisso em nome de Jesus. Observe o detalhe que é importante nesse período. Como está o seu coração? Como Deus está trabalhando na sua vida? Você foi mandado para uma missão, você está em quarentena, né? Quarentena vezes 3 vezes, 4 vezes. Uma outra coisa que eu e você podemos observar no texto, o suprimento. Há suprimento nesse período? Você teve falta de alguma coisa? Deus deixou de cuidar de você? Deus tem cuidado de cada detalhe nesses dias de pandemia? Deus tem dado tudo o que eu e você precisamos e até muito mais. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. É como se Deus tivesse aberto os céus e derramado as bênçãos dele. Não tem te faltado, não tem me faltado. Temos tido suprimento diário. Temos tido suprimento material, temos tido suprimento emocional, temos tido suprimento espiritual. Obrigado, Jesus. Você está vendo isso?
Enquanto o mundo sofre com questões políticas, econômicas e sociais, como eu já me referi antes, o povo que confia, o povo que leva o nome do Senhor, o povo que espera pelo Senhor, está vivendo as promessas de amor e cuidado do Senhor a cada momento. Não tem tido falta do amor de Jesus. Observe isso, veja o que Deus está fazendo na sua vida, veja o que Ele está mostrando, veja o que Ele está falando. Atenta os seus ouvidos, a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz. Eles passavam, naquele tempo, eles receberam a missão e eles tinham que observar tudo. Era uma tarefa, uma missão de reconhecimento. E não podia passar nada dos seus olhos, das suas intenções. Por quê? Porque eles tinham uma missão de tomar posse da terra. Sabe que Deus também nos faz isso. Ele prometeu uma terra, Ele prometeu uma vida, Ele prometeu um lugar que eu e você precisamos lutar para estarmos lá. A Bíblia diz em Timóteo, eu não me lembro se é a primeira, mas acho que é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa confiança no Deus vivo. No Deus vivo. Ô meu querido, é precioso esse negócio. Quando a gente olha também para o texto, a gente vê o benefício. Então eu já vi o tempo, eu já vi o suprimento, que não deixa de ser um benefício, e agora eu vejo especificamente um benefício. O período ao qual eles passaram, eles identificaram que a terra era o quê? Era fértil, que a terra manava leite e mel. É um tempo que o Senhor está possibilitando grandes oportunidades para mim e para você de nos relacionar ainda mais com a nossa casa, ainda mais com o nosso Deus, ainda mais com quem não era muito chegado. Um pai para um filho que era distante, uma mãe com uma filha que era distante, cônjuges que dormiam um virado para o lado, agora estão virados frente a frente, cônjuges que não se viam no seu lar, ora um saía, outro chegava, e assim sucessivamente. Deus nos tem proporcionado nesse tempo obter maior conhecimento da sua vontade, maior conhecimento do que Ele está fazendo, maior aproximação nele, das pessoas, embora isolados. Muitos estão vendo o isolamento como uma forma de fuga, mas também existem outros que estão aproveitando as oportunidades porque os dias são maus. E você está fazendo o quê? Deus é bom o tempo todo, Luciane, com certeza. Os que eu vejo também aqui, os obstáculos. Existem alguns obstáculos que parecem serem intransponíveis demais para a nossa capacidade natural, ou seja, iremos precisar de maior diligência, maior disciplina, de maior dependência de Deus, maior intimidade com o Senhor para nos ajudar a transpor essas barreiras. A Bíblia diz que com o meu Deus eu transponho muralhas. Sabe o que é? Muralhas fortificadas. É o que esses homens identificaram também na cidade onde tinha gigantes e tinha muralhas fortificadas. Sabe como que essas muralhas fortificadas? Passava carros em cima dessas muralhas, para te ter uma ideia. Meus queridos, existem obstáculos nos 40 dias de provação, no período de dificuldade, no dia mau, existe muitos obstáculos. Só que o Senhor, o que Ele faz? Ele deseja aplainar esses obstáculos. Rapidamente, vá lá na sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, lá em Isaías, profeta maior, capítulo 45, que eu me lembrei agora desse texto e vale a pena a gente ler. Capítulo 45. Coloque aí, quem digitou lá o texto, pode digitar aí também para ficar registrado em nome de Jesus. Isaías capítulo 45, versos de 2. Verso 2 e 3. Olha o que diz assim, ó. Eu irei adiante de você e aplanarei montes.
Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Eita, meu querido, olha que coisa boa isso. Eu irei adiante. Deus vai adiante fazer o quê? Aplainar montes. E você pode perceber que monte é assim, né? Existem montes. Ele vai botar tudo reto para que você possa visualizar a frente. Ele vai romper trancas de ferro. Ele vai derrubar portas de bronze. Amados, porta de bronze, totalmente de bronze, é forte para ser transposta. E tranca de ferro é ferro maciço. É uma coisa que é impossível ao homem. É impossível à força humana. Darei a você tesouros das trevas. Sabe o que é isso? Darei a você tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. O que o diabo roubou de você, Deus vai te mostrar onde está. Olha que coisa, tia. Olha que coisa. O que o diabo tentou contra você, o Senhor fará voltar tudo isso. E obstáculo vai sempre existir, mas o Senhor fortalecerá o seu coração e a sua mente e o seu corpo para você ir atrás do prejuízo. Os obstáculos existem. Você precisa o quê? Maior diligência, quem sabe? Maior dependência, maior intimidade com esse Deus que tem poder para livrar, tem poder para abrir portas de bronze, destruir obstáculos que parece que são maiores. Naquele lugar tinha gigantes. E aí, o relatório negativo daqueles 10 homens foram 12 homens. 12 homens. E eles estão descritos lá desde o versículo 3 até abaixo, até o meio ali, até o 7. Cada um, e era chefe, eles eram responsáveis por cada clã, por cada família. Eram homens experimentados. Então, esses homens, mais 2, que eram Josué e Caleb, eles foram nessa tarefa, nessa missão. E esses homens, por mais guerreiros que eram, eles se sentiram, como diz o texto, gafanhotos. O texto mostra que tinham gigantes, nós vimos gigantes lá. E diante desses gigantes, nós parecíamos gafanhotos. A nós, ou seja, nós estávamos nos vendo como gafanhotos, e a eles também viam a gente como gafanhotos. Uma baixa autoestima tremenda, porque viu a ameaça, porque viu algo negativo, porque não conseguiu visualizar quem mandou. Quem mandou? E você pode identificar quem mandou aqui, meu querido. Olha lá, capítulo 13, verso 1. 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Terra que dou, ou seja, promessa. Eu dei. Agora, como vocês vão chegar lá? Olhe para mim, confie em mim, espere por mim, que vocês vão chegar lá. E aí, queridos, Deus nos dá o poder, a graça, o amor, para a gente transpor muralhas que não são visíveis, mas que são obstáculos espirituais. Às vezes você precisa romper, sabe o quê? Romper com o pecado, que está sendo uma barreira. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Ele não está com as mãos atadas, nem os ouvidos tapados para não te ouvir. O que está acontecendo é que tem um grande obstáculo. Versículo 2 diz: os vossos pecados fazem separação entre você e o vosso Deus. Então, de repente você precisa romper com a muralha do pecado. De repente você precisa romper com a sua incredulidade. De repente você precisa romper com a sua desconfiança. De repente existe um obstáculo chamado falta de amor. De repente precisa derrubar uma muralha gigantesca que muitos têm e por conta disso estão tendo câncer. É a muralha da falta de perdão. Quem sabe existe um grande obstáculo também chamado ressentimento.
ódio, raiva, ira. Quem sabe tem um grande obstáculo que, ao invés de olhar para o Senhor, olhar para o que Deus está fazendo, olhar para o que aonde Deus está nos conduzindo, ficamos detidos em muralhas da nossa própria vida, dos nossos próprios limites. Obstáculos sempre existirão. Cabe a você enfrentá-los, transpô-los e glorificar o nome do Senhor. E por último, mantenha a visão da promessa do Senhor. Oh, meus queridos, olha aqui. O que Caleb disse? O que Caleb disse? Versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque ele estava na visão da promessa. Ele estava com toda a convicção de que quem mandou é fiel em cumprir. De quem enviou é aquele que vai sustentar, vai suprir, vai honrar, vai proteger. Aquele que te deu a visão é aquele que vai te levar até o final, até chegar a essa visão. Aquele que mostrou o caminho, ele não vai te deixar no caminho. Ele vai te conduzir em todo o caminho. Nunca despreze um período de lutas, nunca despreze um período de tribulação. É nesses momentos que Deus nos trata para sermos fortes e destemidos segundo o seu poder. É nesse momento que Deus nos prepara para músculos espirituais, para uma resistência que nós não sabíamos que tínhamos, para uma potência que nós descobrimos. Eu e você não sentimos isso, mas nós precisamos sentir. E é no momento de quarentena, é no momento de teste, é no momento em que forja seu caráter, é no momento em que você não está esperando. Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus fazer por você, confie mais nele, espere mais nele, abra seu coração para ele, porque Deus deseja que sejamos seus representantes legais na terra. Deus deseja que nós sejamos seus representantes legais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E, meu querido, isso é poderoso. O povo de Deus carrega um nome que tem poder, um nome que passa em todas as gerações e qualquer muralha transpõe. Ou seja, quer conhecer de fato quem é Deus e o seu poder? Então olhe para um de nós, crentes em Jesus. A Bíblia diz, e Paulo fala assim, é uma verdade muito grande, mas tem que ter peito para dizer isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode falar isso? Será que na sua vida, a sua vida, ela é uma autoridade na terra? A Bíblia diz que a força está no Senhor. E então é isso que nós devemos confiar, crer e viver, dependentes dele. Mantenha a visão da promessa do Senhor. Qual tem sido o seu relatório em relação ao que estás vivendo nesse período de isolamento? Se Deus chegasse aqui agora e tivesse uma conferência com você e quisesse ouvir da sua boca qual é o seu relatório em relação a toda essa pandemia, o que você poderia falar para ele? Né? Em meio a toda essa restrição em relacionamentos interpessoais, em meio às limitações emocionais, em meio às limitações físicas e muitas circunstâncias de oposição ao que anteriormente era normal a todos nós, ou seja, uma vida tranquila, normal, sem nenhum problema, hoje tudo limitado, qual é o seu relatório em relação
o que está acontecendo para Deus. Ah, Deus, é que, eu estou desanimado, eu não aguento mais essa situação, eu já estou até mandando a patroa embora. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi em jornal que homem mata mulher, filho mata pai, mãe mata filho, tudo nesse período de pandemia. Sabe que nós temos que olhar mais para as boas notícias e menos para as péssimas notícias, porque a gente vai acabar ficando pior do que nós já podemos estar. E sabe onde tem boas notícias? Aqui. As melhores notícias estão na palavra de Deus. Só essas palavras trazem vida eterna. Acredite nisso. Você sabe o que Deus quer de você nesse período? Você tem ouvido as instruções do Senhor que vê todos os tempos, ontem, hoje e amanhã? Como tem sido sua reação frente a essa situação de restrições gerais? Como tem sido a sua reação? De novo. Bandeira vermelha de novo. Bandeira laranja de novo. Bandeira verde de novo. Opa, verde? Você está reclamando tanto que você não está vendo nem as coisas boas que têm acontecido. Não é? Eu sou assim, você é assim. Pense um pouquinho na sua vida. Pense que você está com saúde. Gente, quantas pessoas você está ouvindo que ao seu redor morreram de Covid? Quantas pessoas ao seu redor estão doentes de Covid e você está intacto? A glória é para quem? Eu como bem, eu trato da minha saúde, eu cuido disso, cuido daquilo, não saio para a rua. Meu querido, você pode ficar isolado dentro de casa fazendo o que for para se proteger, passando álcool, tomando banho de álcool. Se tiver que pegar, vai pegar. Não é assim que todo mundo está falando aí? Que esse vírus, muita gente vai pegar. Pode ficar sossegado, senta que você vai pegar. É o que estão dizendo. Mas aonde está a nossa fé? Caleb e Josué, se você olhar a história desses dois homens, de Números 14 em diante, eles tiveram descendência, eles tiveram terras, eles tiveram prosperidade de dias. Josué e Caleb passaram dos 85 anos de idade, com vigor físico. E está na Bíblia escrito isso. Josué e Caleb faz parte da história. E aqueles homens que deram relatório negativo, eles não tiveram mais parte na história. O mais interessante é que Deus quer que você faça história, em tempo bom e em tempo não bom. E para a gente fazer história, é confiando no Senhor dos céus. Uns confiam em carros, a Bíblia diz. Outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e nós faremos menção a esse nome que tem todo o poder, e esse nome que está acima de todo nome. Querido, eu não preciso falar mais nada em relação a quem você deve procurar, a quem você deve buscar, né? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? E já começa orando. Deus, me perdoe por eu não ver as coisas boas acontecerem. Tem criança nascendo em meio à pandemia. Tem grávidas sendo sustentadas em meio à pandemia. Não aconteceu nada com elas. Tem bebês gravemente enfermos que são curados. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Você já viu o número de pessoas curadas do Covid no Brasil? Atinge 55% para mais, né? 55% de todos os que estão doentes. Ou seja, mais da metade. Louvado seja Deus. Vamos olhar para o que realmente vale a pena? Olhe para Jesus.
A Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Autor, ou seja, ele começou, ele criou. E consumador, ele vai terminar a nossa fé. Mas quando a gente estiver com ele, quando a gente poder estar com ele e ser recebido por ele. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esses homens que foram lá, visualizaram a terra e trouxeram um relatório otimista. Josué e Caleb foram otimistas, foram confiantes, foram extraordinários, porque acreditaram de verdade quem é o Senhor. Pode haver obstáculos, pode haver muitas questões negativas, pode haver tempos muito contrários, possa haver diversas situações que não são favoráveis, não importa, mas a nossa reação, nós desejamos que seja confiada e pautada no Deus dos céus, no Senhor Todo-Poderoso, aquele que abre caminhos onde ninguém consegue abrir. Como diz a tua palavra, abre riachos no ermo, águas no deserto. Oh Pai, a tua palavra é maravilhosa. Ela nos dá a direção exata que nós podemos ter. Obrigado, Deus, porque o Senhor a cada momento tem nos mostrado a tua fidelidade. A cada momento o Senhor tem nos mostrado quem és tu. Ajuda-nos a enxergar isso. Ajuda-nos a ver, ó Pai, que tem valido a pena. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Obrigado por essa palavra, Pai. Louvado seja o teu nome por isso. Eu não preciso viver habitolado nas péssimas informações. Eu posso viver me alegrando nas boas notícias. Aleluia, Senhor. Abençoe a cada momento das nossas vidas. Continue nos abençoando. Abençoe cada família que nos ouve, cada lar que abriram uma sala de vídeo, que puderam abrir uma oportunidade para ouvir a tua voz, para orar ao Senhor, com o Senhor. Deus, que o Senhor continue dando graça a cada uma dessas pessoas. Essa é a nossa oração, no amor, no temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A minha oração é que você tenha recebido de Deus, se alimentado, fortalecido sua fé, em nome de Jesus.